Graça e paz, atalaias! Tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a igreja de Corinto. Paulo escreve 2 cartas às igrejas de Coríntios e nós vemos que a primeira carta, no capítulo de número 3, a palavra do Senhor diz assim, olha o que Paulo diz. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Olha o que Paulo fala para a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios foi uma das igrejas que mais deu problema para o apóstolo Paulo durante toda a sua caminhada cristã. Por quê? Porque Paulo aqui no capítulo de número 3 já estava falando para uma igreja que era madura, uma igreja que já tinha anos no processo da caminhada dessa metamorfose de um homem carnal para um homem espiritual. Isso não é diferente dos dias de hoje, porque nós vemos hoje uma igreja totalmente conturbada, pastores subindo no altar para pregar para pessoas de anos de igreja, mas tendo que alimentá-las como leite. Se você for ver no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, eu, vírgula, porém, vírgula, irmãos, vírgula. Paulo, ele já começa meio assim, estressado, porque Paulo, ele já estava repetindo as mesmas coisas para pessoas carnais que se diziam que eram pessoas espirituais. Eu quero te dizer que quanto tempo nós temos de evangelho? Nós entendemos que a cruz, ela não é conforto para ninguém, a cruz é um confronto para mim e é um confronto para você. Nós precisamos entender que nós somos uma igreja hoje que já estamos formada diante daquilo que é o evangelho do reino de Deus. Quanto tempo você tem de igreja e o quanto você mudou? O maior problema é que as pessoas, elas querem que o evangelho se adapte aos problemas dela. Pessoas que entraram na igreja odiando uma pessoa e fazendo com que o evangelho aceite o ódio que está dentro dela. A igreja, ela jamais vai colocar doutrinas de homens para poder levar homens, mulheres, pessoas, homens no sentido geral, homens a Cristo. A igreja, a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar. É aquela ferida que está machucada e se você cutucar ela, automaticamente essa ferida ela vai doer. Então, se dentro da igreja o pastor prega, o líder prega, o discípulo prega, o visitante prega, e aquela palavra de alguma forma ela te confronta, não é porque ela está querendo te expor, é porque ela está querendo te curar. Você vai no médico, o médico vê a sua ferida, ele vai ter que raspar a ferida, muitas pessoas fazem isso, raspam a ferida, vai mexer, por que não dá logo um remédio na boca para que esse remédio trabalhe no organismo e esse organismo vai para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea automaticamente chega e pega esse mal de fora para dentro. Aliás, de dentro para fora. Não, nós vemos que o médico, ele trabalha fora, ele coloca o remédio, mas ele também tem que fazer uma limpeza. E assim é a palavra de Deus nas nossas vidas. Paulo aqui ele estava falando para homens e mulheres, para uma igreja que já tinha uma boa caminhada, já tinha anos de evangelho, anos de caminhada. E Paulo aqui ele simplesmente fala, eu porém, irmãos, eu porém, igreja de tantos anos, eu porém, igreja de muito tempo, não posso falar com vocês como pessoas espirituais, eu tenho que falar com vocês como pessoas carnais, como crianças na fé. E é isso que o Senhor ele quer transformar, é nesse caminho que Deus ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer nos tirar de uma condição carnal e colocar em mim, colocar em você uma condição totalmente diferente, uma condição espiritual. Que nós venhamos diante do reino de Deus, andar como pessoas espirituais e não andar no reino de Deus como pessoas carnais. Pessoas carnais estão chegando todos os dias. E essas pessoas carnais, elas precisam entrar nessa metamorfose de transformação e ser pessoas espirituais. Você já está há tanto tempo na igreja e você ainda é um cristão carnal. Um cristão que não aceita, um cristão
que não se adapta, um cristão que não se entrega. E Paulo, ele ficou uma boa parte da tua vida cristã ministrando à igreja de 1ª e 2ª Coríntios de coisas que ele já tinha falado antes, que não é diferente da igreja de hoje. Paulo, ele simplesmente estava falando com pessoas maduras, mas ainda no versículo de número 2 diz assim: leite vos dei a beber, vos dou a beber, não posso te dar alimento sólido, porque você ainda não suporta. Eu acho que se Paulo desse uma bronca neles, como ele queria dar, eu acho que a igreja, ela acabava ali. E hoje, infelizmente, pastores estão querendo fazer de tudo para que a igreja cresça, mas a igreja ela tem crescido num parâmetro, sabe, retida em algumas coisas na sua caminhada cristã. É para frente que se anda, é para cima que se olha. A flecha, ela tem um alvo, é para frente, não é para trás. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, sermos uma igreja formada naquilo que é um parâmetro espiritual. Chega de conversinha, chega de nhenhenhen, chega de coisinhas no coração. É tempo de focar em Cristo. É tempo de focar no Evangelho. É tempo de lutar e buscar pelo reino de Deus. É tempo de você se fortalecer em Deus. O irmão não olhou para mim. Coisa de conversa de 40 anos atrás. O pastor não me deu atenção. Coisa de pessoas de 40 anos atrás. Mas ninguém me dá atenção na igreja. Coisa de 40 anos atrás. Muda esse disco. Muda essa atitude, muda essa forma, porque Paulo aqui, ele estava cansado de ministrar para uma igreja de muitos anos, colocando sempre o leitinho como alimento daquele sermão, como alimento daquele culto. Que você receba da palavra de Deus sobre a tua vida hoje e entenda, irmãos, porém, vamos começar a comer alimentos sólidos. Chega de tomar leitinho. Beijo no coração. Fiquem na graça, fiquem na paz, fiquem com Deus.